Oi, turma, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é de História. Abra o livro nas páginas 10 a 19. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes em nosso território brasileiro. Então vamos lá. Os primeiros habitantes do território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas, várias tribos, habitando o nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas. Ou seja, gente, haviam muitas tribos indígenas e elas foram classificadas segundo a língua que eles falavam, certo? De acordo com a língua, elas foram separadas e classificadas, certo? Existiam várias tribos indígenas que nós estamos vendo aqui no mapa, certo? Então vamos lá. Olha só. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua, têm os mesmos costumes. Existiam tribos que formavam sua aldeia nas florestas, nos campos ou no litoral. As aldeias geralmente eram construídas próximas a rios, para que pudessem obter água para sobreviver. Os indígenas se locomoviam por canoas nos rios ou por caminhadas nas matas. Eles tinham grande conhecimento dos elementos da natureza. Então, olha só, gente, muitos grupos indígenas, eles montavam suas ocas à beira dos rios. Por quê? Porque assim era mais fácil deles beberem água, tomarem banho, alimentarem os seus animais, certo? Porque com água eles podem plantar e essa água eles iam regar, certo? A água serve para eles regarem as plantas e também criarem os seus animais. Então vamos lá. E eles tinham grande facilidade de se locomover nas florestas. Eles conheciam muito bem a mata, certo? Então vamos lá. As heranças dos povos indígenas. Gente, até hoje nós temos muitas heranças deixadas pelos povos indígenas, certo? Os povos indígenas contribuíram de modo fundamental para a nossa cultura. Deles herdamos alguns hábitos, costumes e idioma. Alguns exemplos são os hábitos de comer alguns alimentos como raízes. Nós temos os instrumentos musicais, o artesanato, técnicas de plantio, hábitos de tomar banho, o costume de dormir em rede e etc. Então, várias heranças foram deixadas para nós, certo? Que até hoje a gente ainda faz o uso delas, ok? Então, vamos lá. Os primeiros habitantes do território brasileiro, página 14. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modos de vida próprios. A maioria desses povos viviam da caça e da coleta de alimentos. Conheço alguns povos que foram os primeiros habitantes do Brasil. Gente, olha só. Muitos desses habitantes, eles viviam da caça e da coleta de alimentos, certo? A maioria desses povos. Então, assim, eles caçavam animais e desses animais, eles ainda utilizavam os dentes para fazer, os ossos para fazer pontas de flechas. Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos um mapa que está no livro de vocês. Nós temos aqui os povos sambaquis, o povo da Lagoa Santa e os povos da tradição umbu. Então, assim, gente, os sambaquis eram um monte de conchas construídas em todo o litoral brasileiro, da região sul à região norte, certo? De toda a encosta, aqui, ó, do litoral, certo? Tudo próximo ao litoral. Então, assim, elas foram construídas por alguns povos que viveram lá, que viveram há muito tempo atrás, desde o século XIX. Já se sabiam, gente, que esses sítios arqueológicos foram habitados e foram construídos por pessoas, certo? Então, essas conchas, elas foram deixadas por pessoas há muitos anos atrás. E essas conchas, eles faziam montes e construíam suas
ocas, suas cabanas em cima dessas conchas, certo? Então vamos lá, olha só. Povos dos sambaquis, olha só, formava essa montanha aqui, tá vendo? No litoral das regiões sudeste e sul, foram encontrados montes feitos com conchas de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de arte. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados pelos povos que viviam no local, no litoral. Então, assim, moluscos, animais de corpo mole, quase sempre recoberto por uma concha como as ostras. Então, assim, eles se alimentavam desses moluscos, certo? Então, essas conchas que sobravam, eles iam jogando lá. E eles formavam esses montinhos aqui, certo? Que chamam os sambaquis. Então, vamos lá. No dia a dia, as mulheres e crianças coletavam moluscos e crustáceos, enquanto os homens pescavam e caçavam outros animais. Então, assim, gente, as atividades eram divididas, certo? As mulheres, elas ficavam encarregadas, e as crianças, de coletarem moluscos e crustáceos. Os homens já eram mais pesados, pescavam e caçavam outros animais. Os ossos desses animais eram utilizados para fazer anzóis. Esses povos também criavam esculturas de pedra, representando animais como peixes, mamíferos e pássaros. Olha só, crustáceos. Animais que vivem na água e têm uma casca que protege o corpo, como pode ser observado em camarões e lagostas. Então, olha só, gente. Eles viviam e eles ainda, com a pedra, eles construíam ainda esculturas e também eles aproveitavam a pedra, eles lascavam a pedra para servir de corte, onde eles cortavam os animais que eles matavam para comerem, certo? Então vamos lá. Olha só, o povo da Lagoa Santa. Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil que recebeu o nome de Luzia foi achado nesta região, com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedras, como machado, pilões, pontas de flechas. O povo da Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas. Alimentavam-se de peixes, lagartos, tatus e colhiam muitos vegetais. Dominavam o fogo e usavam cavernas para realizar rituais religiosos. Gente, olha só. As escavações começaram na década de 70, lá na Lagoa Santa, que é lá em Minas Gerais, certo? Foram encontrados diversos achados. E o principal foi o esqueleto de uma mulher, que posteriormente ela foi batizada como Luzia. E ela entrou para a história. Ela entrou para a história brasileira, certo? E a Lagoa Santa, ela ficou muito importante, ela se tornou importante devido a esse achado. Certo? Então aqui, olha, instrumento para descascar galhos feitos de concha de caramujo, usado pelo povo da Lagoa Santa há 6.000 anos. Então, olha só, tem muito tempo, gente. Olha só, os povos de tradição umbu. Vamos lá, livro de vocês, página 15. Vamos lá. Então, olha só. Vamos lá. Povos da tradição umbu. No interior da região sul do Brasil, viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Eles se alimentavam de ovos de ema e de caramujos terrestres, pescavam com anzóis de ossos e usavam enfeites corporais feitos de dentes de animais marinhos. Também produziam instrumentos de pedra como facas, machados e pontas de flechas para armas de caça. Então eles montavam as flechas, as pontas das flechas, com pedras. Eles afinavam a pedra, eles iam lascando a pedra, gente, até ela ficar fininha, certo?
ela servia para corte. Como eles não tinham faca de metal, então eles usavam a pedra, certo? Esses povos eram nômades e se deslocavam constantemente no território. Então, assim, gente, nômades, vocês sabem, são pessoas que não têm moradias fixas, certo? Eles estavam aqui, como eles coletavam nesse território aqui, iam acabando as frutas, as caças, então eles tinham que partir para outro território. E nesse outro território eles começavam tudo de novo, a coleta, a caça, para sobreviverem. E assim ia acabando. Então eles iam para outro território, então eles eram considerados como nômades, certo? Olha só, vocês estão observando esses instrumentos aqui, feitos de ossos, de tradição umbu, utilizados para lascar ou entalhar pedras, certo? Então vamos lá. Olha só, o estudo do passado. Para estudar a vida de pessoas que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscam vestígios, que podem ser fósseis ou objetos da mesma época dos indivíduos pesquisados. Com base em fósseis humanos, por exemplo, é possível descobrir como era a aparência física das pessoas. Por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanas. Então, olha só, gente. Os sítios arqueológicos é onde ficam esses vestígios, certo? Então, é chamado de sítio arqueológico. Então, assim, as pessoas lá no passado que viveram, elas utilizavam a pedra lascada no seu dia a dia, porque elas não tinham faca de metal, faziam instrumentos dessa forma, deixavam seus desenhos nas paredes, comiam e interagiam com os animais, faziam enterramentos de mortos e seus mortos, ou seja, as pessoas que morriam na sua aldeia, nas suas aldeias, eles enterravam, certo? Onde eles ficavam, no seu território, eles enterravam. Então, todos esses vestígios iam ficando ali, e com o tempo a terra ia cobrindo os vestígios e os restos dos nossos antepassados, de pessoas que viveram há muito tempo atrás no mesmo lugar onde nós vivemos hoje. Então, assim, gente, as pessoas, elas morriam, eles enterravam as pessoas, certo? E com o passar dos anos, a terra, ela vai cobrindo mais ainda. Por isso que os pesquisadores, quando eles descobrem esse esqueleto de pessoas que viveram há milhares de anos atrás aqui no nosso país, no nosso território, o que eles chamam isso de sítio arqueológico, certo? Porque ali tem vestígios de pessoas que viveram aqui antigamente. Então, olha só, por isso que nós chamamos de sítio arqueológico, eu falei para vocês. Onde são deixadas vestígios de pessoas. E outras, existem vários sítios arqueológicos aqui no Brasil, certo? Existem grandes e pequenos. Então, vamos lá. Olha só, descobertas de diferentes períodos. Os arqueólogos fazem descobertas de diversas épocas. A datação de um objeto depende da camada do solo onde foi encontrado e também de outros objetos encontrados na mesma camada. Quanto mais profunda a camada do mais antiga é a catação. Então, olha só, os arqueólogos, eles estão em busca de pessoas ou objetos de pessoas que viveram aqui há muitos anos atrás, certo? Eles descobrem aí eles começam a procurar em outros lugares ali. Então, ali vira um sítio arqueológico, certo? Então, vamos lá. Olha só, em busca do passado em sítios arqueológicos. Fósseis e objetos produzidos há milhares de anos geralmente encontram-se enterrados em camadas bem profundas na terra. Arqueólogos são os profissionais que procuram por esses vestígios, fazendo escavações em sítios arqueológicos. Vestígios. O que é um vestígio, gente? São fósseis, restos de alimentos e objetos do passado. Escavações.
no contexto da arqueologia, é retirada da terra em torno de objetos ou fósseis enterrados. Então, assim, eles fazem as escavações, eles vão tirando. Ali é tudo com muito cuidado, viu, gente? Sítios arqueológicos, locais de pesquisas explorados por arqueólogos em busca de vestígios no passado. Então, assim, os historiadores, os pesquisadores, eles estão em busca cada dia mais desses vestígios, certo? Para a gente estudar e entender mais ainda a história passada com a presente, ok? Então vamos lá. Olha só, agora é com vocês. Realize as atividades no livro, nas páginas 12, 13 e 18. Na próxima aula faremos as correções. Qualquer dúvida me chame, estarei aqui para ajudá-los. Beijos, e nossa aula está disponível no nosso canal do YouTube, no nosso Tec Educar e no nosso grupo do WhatsApp.